Oi, aqui é a Nani Lili e hoje eu trago para vocês a primeira tag que eu vou responder no meu canal. Eu já tenho mais ou menos uns 91, 92 vídeos aqui no meu canal e essa é a primeira tag que eu vou responder. Nos comentários dos meus vídeos aqui no YouTube e em outras redes sociais, vocês falaram sobre algumas tags que gostariam que eu respondesse e duas dessas tags se destacou, que foi a tag Morando Fora do Brasil e a tag 50 Fatos Sobre Mim. Eu decidi hoje responder primeiro a tag Morando Fora do Brasil, mas em breve eu vou responder essa segunda tag, que é 50 Fatos Sobre Mim. Se tiver qualquer outra tag que você quer que eu responda, é só deixar nos comentários aqui abaixo desse vídeo. Então essa tag, Morando Fora do Brasil, tem 18 perguntas. Eu encontrei as perguntas abaixo do vídeo Morando Fora do Brasil, da Joyce Katia, que é uma youtuber que eu amo, que eu sigo. Então eu encontrei as perguntinhas lá e agora eu vou ler as perguntas e vou respondendo para vocês. Bom, então a primeira pergunta dessa tag é nome. Bom, meu nome é Ariane. Nani é um apelido que eu ganhei na infância. A minha mãe me chama assim, meus irmãos me chamam assim, pessoas bem íntimas que cresceram comigo me chamam assim. E como eu sempre gostei mais desse apelido do que do meu nome, Ariane, então eu resolvi adotar aqui pro meu canal. Pergunta número 2, em que país e cidade você mora? Eu moro na Alemanha, na cidade de Wiesbaden. Wiesbaden, para quem não sabe, é a capital de Hessen e fica bem pertinho de uma cidade muito conhecida, onde eu morei os meus primeiros 2 anos aqui na Alemanha, que é Frankfurt. Frankfurt é bem conhecida quando você vai viajar para a Europa, muitas vezes tem escala no aeroporto de Frankfurt, que é um dos maiores aeroportos do mundo. A cidade também de Frankfurt é conhecida como seu ponto comercial, assim, digamos que o coração financeiro da Alemanha. Então, grandes financeiras, grandes bancos se concentram ali em Frankfurt e eu amo de paixão Frankfurt. Terceira pergunta, mora sozinho ou com sua família? Bom, se você quer saber como que eu vim para a Alemanha, como foi o meu primeiro ano na Alemanha, já tem um vídeo em que eu conto aqui no meu canal, vou deixar linkado aqui para vocês. Mas depois de 2 anos e pouco aqui na Alemanha eu me casei, estou casada há mais de 2 anos e meio. Em dezembro eu faço 3 anos de casada e atualmente aqui em Wiesbaden eu moro com meu marido e há mais ou menos um ano a minha irmã veio morar com a gente, então somos nós 3 aqui em casa. Quarta pergunta, quanto tempo reside aí? Bom, aqui na Alemanha eu moro desde 2011, embora eu tenha chegado alguns meses antes, porque eu viajei pela Europa. Eu pisei na Alemanha no final de junho, então já fazem 5 anos que eu estou morando na Alemanha. Quinta pergunta, já morou em algum outro país? Qual? Bom, fora do Brasil, o único país onde eu já morei foi a Alemanha mesmo. Sexta pergunta, qual a sua idade? Bom, eu tenho 29 anos e agora em setembro eu vou fazer 30. Sétima pergunta, como surgiu a ideia de morar no exterior? Bom, eu também já fiz um vídeo como vim morar na Alemanha aqui no meu canal e nesse vídeo eu conto assim os pormenores, os motivos que me fizeram vir morar na Alemanha. Mas eu acho que o motivo mais forte que eu posso explicar para vocês de ter vindo morar na Alemanha, eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil, né, por um tempo. A minha ideia era morar na Alemanha por 5 anos e depois voltar para o Brasil e fazer minha vida lá. Então a minha ideia não era fazer a minha vida fora do Brasil, mas era ter uma experiência de morar fora do Brasil, conhecer um outro idioma, uma outra cultura, enfim, viver outras coisas que eu não tinha chance de fazer no Brasil. Então essa vontade, assim, digamos, de ver o mundo, de ver uma outra coisa, de, sei lá, mudar minha realidade talvez, foi o que me impulsionou para vir morar na Alemanha. Oitava pergunta, foi difícil conseguir o visto de residência? Foi muito fácil conseguir o visto, existiam algumas exigências, como por exemplo, já ter o nível A1 da língua alemã e nessa época eu tinha um nível acima, eu já tinha prestado o exame B1, que é um nível superior ao A1, então não foi problema nenhum para mim nesse requisito para que eu pudesse me casar e então obter o visto de residência. Então, para mim, o visto de residência em si foi tranquilo.
Agora, a transição do meu visto de au pair, porque o brasileiro só pode ficar aqui 1 ano como au pair, para o visto, para a mudança de visto para estudante da língua alemã, e foi um pouco mais tenso, envolveu outras coisas. Então, isso. Nona pergunta, qual foi a pior situação que você já passou aí? Eu acho que a minha pior situação que eu passei aqui foi quando eu fiquei doente. Fiquei muito doente, então é muito difícil quando você fica doente, você não tem assim a sua mãe, você não tem a sua família para cuidar de você. E foi mais de uma vez que eu fiquei doente por aqui, e realmente muito difícil você contar com pessoas, digamos assim, que são amigas, mas não é a mesma coisa que família, né? Porque a sua mãe vai te levar tudo na mão, quando você tá doente e tal. Então, assim, eu acho que foi realmente um momento mais punk, foi quando eu fiquei doente, e eu fiquei muito mal nessas 2 vezes. A primeira vez foi que eu fiquei mal mesmo, eu quase não conseguia andar, me locomover. Foi uma história que hoje eu conto dando risada, porque foi um probleminha que eu tive de saúde um tanto assim complicado. É uma bela história, quem sabe um dia eu compartilho com vocês aqui no canal. 10ª questão é: fale de um ponto turístico que você gosta, fale um pouco sobre ele. Então, com certeza, os pontos turísticos que eu indico são as cidades pequenininhas que você vai visitar pela Alemanha, são assim, os meus pontos turísticos favoritos aqui, em que você vê a arquitetura, você tem aqueles restaurantes tradicionais, as ruas em si, tudo é muito lindo, e cada estação do ano tem assim o seu charme, e a minha estação favorita é a primavera. Depois da primavera é o outono, que tudo fica dourado, muito bonito, folhado, assim, tem toda aquela folhagem dourada, então é muito bonito. Agora, a 11ª pergunta é: você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Sim, eu falo a língua local, que é a língua alemã. O meu alemão, ele não é um alemão muito bom, não é um alemão, por exemplo, para business, para eu conseguir um bom emprego, não é um alemão suficiente para isso, mas é suficiente para viver, para me virar, para fazer as compras, para resolver alguns problemas. Eu confesso que eu me sinto muito segura com o meu alemão, e depois que minha irmã veio morar aqui, como a gente fala muito português, então eu sinto que eu regredi no meu nível de alemão. Então até estou falando com meu marido que eu quero voltar a fazer um curso de alemão para melhorar a conversação, me sentir mais segura. Eu tenho me sentido muito insegura para conversar em alemão, para conversar por telefone, às vezes para resolver algum problema. Então, sim, você aprender a língua local é extremamente importante para tudo, para a sua integração com as pessoas. E em muitos países, e eu digo em especial na Alemanha, se você não fala alemão bem, você não vai ter o mesmo tratamento que uma pessoa que fala alemão, né, bem. E as pessoas não têm muita paciência para te explicar as coisas. Então, assim, você vai facilitar muito mais a sua vida se você aprender a falar a língua local e aprender bem. 12ª pergunta: o que pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros? Olha, eu gosto muito da Alemanha, e recebem sim bem os brasileiros, pelo menos até onde eu sei. Os brasileiros são bem recebidos, eu fui bem recebida. E o que eu penso sobre a Alemanha: eu gosto muito da Alemanha, pelo menos na cidade onde eu moro, na região que eu moro, o índice de criminalidade é muito baixo, o que eu gosto muito. Eu também gosto de poder ter mais fácil acesso à comida orgânica. E aqui a comida orgânica já é uma cultura. Existe mais oferta para isso no momento, então uma das coisas que eu gosto muito. Eu também gosto do fato de que, só para dar um exemplo, pessoas que são mais humildes e pessoas que são muito ricas, elas podem frequentar os mesmos lugares. Então, por exemplo, aqui na época do verão, abre as sorveterias, que muitas vezes ficam fechadas durante o inverno. Tem algumas sorveterias específicas, né, que tem um sorvete maravilhoso, assim, artesanal, que elas só abrem nessa época do verão, primavera, aqui na Alemanha. E
É muito bom, sorvete é muito bom. E você às vezes vê na fila gente de todo tipo, pessoas que são mais humildes e pessoas ricaças para tomar aquele sorvete. E todos podem pagar aquilo. Então eu gosto disso, sabe? De que pessoas pobres e pessoas ricas, elas podem desfrutar de certas coisas na Alemanha. Essa questão social da Alemanha é uma coisa que eu gosto muito. Ainda tá bom de se viver por aqui, não sei como que vai ficar aí pra frente, mas no momento é muito bom, gosto muito. 13ª pergunta é: sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sente falta? Sim, com certeza, eu sinto muita falta da minha família. Já faz agora quase 3 anos que eu não vou ao Brasil, e assim, por vários motivos, e um deles é que é muito caro ir pro Brasil, e o meu marido, ele não gosta muito de São Paulo, eu sou de São Paulo, então eu sei que se a gente for pro Brasil, eu quero ficar um tempo em São Paulo para ver minha família e os amigos. Por conta do meu marido não se sentir bem em São Paulo, não gostar de São Paulo, a gente vai ter que viajar, ir para um outro lugar, tal, e pagar hospedagem, não sei o quê. Então é muito caro, sabe, ir pro Brasil, mas eu sinto muita saudade. E os produtos que eu mais sinto saudade do Brasil, assim, é em si a comida, frutas. Aqui uma manga, às vezes, dependendo da época do ano, uma manga você vai pagar 7 euros, o que é um absurdo e não é tão gostosa assim. E mamão é extremamente caro e é a minha fruta assim, favorita. Outros produtos que eu gosto muito do Brasil são produtos para cabelo, em especial porque o meu cabelo que é crespo, então tem muita variedade de creme para pentear no Brasil e aqui já não tem. Parando para pensar agora sobre os produtos que eu mais sinto falta do Brasil, é basicamente esses, né? Principalmente as frutas, alguns produtos de beleza, em especial para o cabelo. 14ª pergunta: quais seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Tenho muitos planos para o futuro, muitas coisas que eu quero fazer. E uma das coisas que eu quero fazer é, por hora, continuar morando aqui na Alemanha. Não posso dizer que eu quero morar aqui para sempre é muito tempo. Enquanto as coisas estão tranquilas aqui, né, questão de criminalidade, tudo isso, tá agradável de se morar aqui. Enquanto a política permite isso, enquanto a economia está ok, tudo pode mudar de um momento para o outro. Então, por enquanto, para mim, morar aqui é interessante, é melhor. No Brasil, eu sentia medo o tempo todo. Eu morava em São Paulo e o tempo todo eu tinha medo, sabe? E hoje aqui eu não tenho mais esse sentimento de sentir medo o tempo todo. Eu gostaria muito se as coisas continuassem aqui, assim, bem. Eu gostaria muito de trazer a minha mãe, mas isso, assim, é muito difícil pela idade dela, vários fatores. E aqui é obrigatório seguro pela idade da minha mãe, os problemas de saúde que ela tem. Então isso seria mais um impedimento, mas queria, sabe, poder juntar a família, trazer minha mãe. Eu tenho uma outra irmãzinha aqui no Brasil. Meus planos para o futuro seria poder juntar minha família aqui, se as coisas continuassem indo bem. 15ª pergunta: o que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Olha, essa pergunta é uma pergunta assim, eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa aqui, mas muita coisa que se fosse implantada em qualquer país, e vamos falar, né, sobre o Brasil, a vida das pessoas melhoraria muito. O sistema social da Alemanha é um dos melhores sistemas sociais do mundo, se não for o melhor do mundo no momento, principalmente para quem nasceu e cresceu aqui, principalmente para essas pessoas. Você tem fácil acesso à educação, de qualidade, tem emprego. Só para você ter uma ideia, quem ocupa os melhores empregos aqui na Alemanha são as pessoas que nasceram e cresceram aqui. Quem limpa chão, na sua maioria, né? Quem limpa chão, quem limpa privada, quem faz babysitter, quem faz esses trabalhos mais humildes são os estrangeiros. E com esses trabalhos, a grande maioria consegue ter uma vida digna. Eu conheço muita gente que trabalha na faxina, sabe? Alguns portugueses, por exemplo,
que mora de aluguel aqui na Alemanha, tem seu apartamento, ou às vezes tem a sua casa própria aqui, seu apartamento próprio aqui, e tem sua casa própria também em Portugal. Então, e são pessoas que trabalham na faxina, ou que trabalham na construção. Você limpa a privada o ano inteiro, mas você depois pode passar suas férias em Portugal, na Espanha, na Itália, entendeu? Então, assim, é diferente, sabe? É claro que talvez vai ter gente que discorda de mim, que não é assim, um mar de rosas para todo mundo. Não é, tem que trabalhar muito, tem que ralar muito. E onde que não é assim, que você tem que ralar pelas coisas? Tem que ralar mesmo. Mas o que eu quero dizer é assim, você pode, se você está disposto a ralar muito, a trabalhar, você vai ter as coisas, entende? Você vai conseguir alguma coisa. Muitas coisas, gente. Eu poderia fazer um vídeo sobre as coisas que eu gosto muito aqui, que eu acho que poderiam ser implementadas no Brasil, mas o que veio na minha cabeça agora foram essas, que eu acho assim, as mais legais. 16ª pergunta: qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? A minha sugestão é aprender bem o idioma, falar bem o alemão, acho que é um deles. A sua vida vai ser muito melhor se você falar bem alemão. E a segunda é: seja humilde, né? Porque você não pode esperar sair do Brasil. Por exemplo, eu saí do Brasil e eu trabalhava no Instituto de Língua Francesa, eu era gerente, né? Então era um posto ali. Quando eu vim pra cá, eu vim pra trocar fralda, né? Como au pair, trocar fralda, limpar chão. Depois do meu primeiro ano de au pair, que foi muito bom, eu tive que arranjar outros tipos de trabalho, e foi na limpeza. Então eu limpei muita privada, limpei chão. Pelo menos eu tive assim, a oportunidade de pegar lugares para limpar que não eram imundos. Eu limpei muita escolinha de criança, então não era uma coisa assim imunda, que se preza assim, pela limpeza. Então você vai limpar um lugar que já está limpo, na verdade. Claro que às vezes você tem uma surpresa, um presentinho, mas coisas da vida, né? Então, seja humilde, né? Pronto para trabalhos humildes. Então é isso. Penúltima pergunta, 17ª pergunta: se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Maravilhosa. Maravilhosa. Assim. Aqui eu com certeza vivi alguns dos melhores momentos da minha vida. Me tornei mulher, me tornei adulta, me tornei mais humana também, aprendi muitas coisas. Nem tudo são flores, claro, né? Existe aí as coisas ruins que a gente tem que passar, mas as coisas boas foram muito superiores. Encontrei o amor da minha vida, aprendi muita coisa, conheci muita gente bacana, pessoas que mudaram a minha vida. A palavra certa é essa, maravilhosa, uma experiência maravilhosa. E agora a última, eu mostro algumas fotos da cidade que a gente mora. Então, fotos daqui onde eu moro é o que não falta. Eu sempre estou tirando fotos, estou postando nas redes sociais para vocês. Tem vídeo aqui no meu canal de alguns tours que eu fiz em algumas cidadezinhas que eu visitei aqui pela Alemanha. Bom, então é isso, esse vídeo foi bem longo. Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só deixar aqui nos comentários aqui abaixo desse vídeo. Me siga nas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. Por aqui, um beijo e tchau!